Hoje a gente vai conferir sobre a queda das criptomoedas. Essa queda vai influenciar no valor das novas placas? Essas placas usadas que vão estar circulando, elas valem a pena? E por que a criptomoeda influencia na quantidade de placa e no preço delas que estão no mercado? Fala galera, beleza? O meu nome é Pedro e hoje a gente vai falar sobre as criptomoedas. Bom, como vocês viram aí no início do vídeo, já foi falado que as criptomoedas estão em queda e por isso a gente já prevê um boom das placas de vídeos no mercado, né? Tanto em questão de placas novas como em questão de placas usadas. Mas antes da gente poder falar sobre essa queda em si, vocês sabem por que isso influencia e por que as criptomoedas que hoje mandam no mercado de GPU? Placas de vídeo elas são usadas para mineração devido ao poder gráfico. Como que funciona? Existem 3 passos do processo, tá? O primeiro é a aquisição de novas placas, que é no caso que as mineradoras fazem. O segundo, a utilização delas. E o terceiro é o descarte, digamos que assim, né? Que seria passar para frente e vender, que é o que geralmente acontece. Quando as criptomoedas estão em alta, as mineradoras compram várias placas para poder aumentar o poder de processamento deles e assim ganhar mais em cima da mineração das próprias criptomoedas. Como que é esse processo? Nos bancos que a gente tem convencionalmente, eu não vou citar nomes, mas você já deve imaginar algum banco, ele tem várias operações. Por exemplo, uma operação bem comum é de casa de câmbio. Se você tem dólar, você vai lá na casa de câmbio e troca ele por reais. Se você tem real e quer ir para fora do país, Estados Unidos, algum país que utilize o dólar, você vai na casa de câmbio e troca os reais por dólar. Quem faz todo esse processo, essa movimentação de valor, são os bancos. Mas e as criptomoedas? Já que elas são online, elas não estão vinculadas a exatamente uma instituição financeira. E aí, quem que faz essa movimentação? É justamente as mineradoras, tá? As placas de vídeo, elas são utilizadas para mineração, para fazer essas operações. Um exemplo que eu vou dar, existem 3 pessoas, tá? O Matheus, a Maria e o João. O Matheus tem vamos utilizar o Bitcoin, ele tem um Bitcoin e ele paga o João, tá? O Matheus, um Bitcoin, paga esse um Bitcoin pro João, certo? Isso daqui é uma transação, então tem que se entender que o Bitcoin saiu da conta do Matheus, foi para a conta do João. O João tinha um Bitcoin lá na conta dele e agora ele tem 2, mais uma operação. Então tem que ser calculado que ele teve um aumento de um Bitcoin. O João em si pega esse Bitcoin e paga para Maria. Então tem que sair esse um Bitcoin da conta dele e entrar na conta da Maria e entender-se que ficou 1. Mais ou menos ali um exemplo é como que eram os cheques antigamente. O cheque, o cara tinha lá 100 reais na conta e tinha um talão com 10 cheques. Ele podia passar 10 cheques de 100 reais, que seria um golpe, né? Ele podia passar 10 cheques de 10 reais, que seria o valor que tinha na conta dele, porém o que ia mandar é quando a pessoa que recebeu o cheque fosse sustar esse valor, né? Fosse receber esse valor. E aí é que entra a questão. Muito naquela época era feito o processo de identificar as pessoas que estavam dando golpe depois que o golpe já aconteceu, porque só ia saber que o cara não tinha dinheiro na conta quando fosse sustar o cheque. Então isso não pode acontecer hoje com o Bitcoin porque é um valor muito alto por cada unidade, né? Uma unidade do Bitcoin está valendo uma fortuna. Então para que isso não aconteça é necessário um poder de processamento muito alto. E é aí que entra as mineradoras. As mineradoras com os benchmarks fazem esse processo que é simplesmente cálculo. O que a GPU faz na mineração é cálculo, é simplesmente poder de processamento. Então, por que a gente fala isso, né? Às vezes as pessoas assistem os vídeos sobre as placas de vídeo, né? Sobre os valores delas, sobre as criptomoedas e não entendem por que é um risco você comprar essas placas e também por que a gente sempre fala que a criptomoeda influencia na GPU. Bom, o mercado, as empresas, Nvidia, AMD, assim, não explicitamente, mas já ficou bem claro que eles produzem para as mineradoras, né? O maior lucro deles vem das mineradoras.
No ano de 2020 a 2022, se manteve aí no mesmo valor, mas foi gasto pelas mineradoras em placas de vídeo 15 bilhões. Então o mercado de jogo não movimenta tanta placa de vídeo como as mineradoras. E aí justamente por isso que eles têm a maior demanda. Quando acontece algo como aconteceu agora com o Bitcoin, com o Ethereum, né, que as moedas caem, o que acontece? As mineradoras acabam vendendo essas placas porque não está mais compensando minerar essas criptomoedas. Para eles não é uma perda porque eles já mineraram e venhamos e convenhamos, o investimento é baixo, né? Se você for ver ali a longo prazo, você consegue muito mais dinheiro em cima das criptomoedas do que o que você gasta com a placa de vídeo, com a GPU. Então eles adquirem muitas delas e colocam para fazer esse processo, para minerar e gerar renda, no caso, em cima delas durante esse período. O problema é, nesse período, como foi cuidado essas placas de vídeo? Porque assim, se você coloca uma placa para rodar para mineração, ela vai rodar em 100%. Porque assim, mesmo com todas as mineradoras, não dá folga para a placa rodar, por exemplo, em 50%, 60% do potencial dela. O que tem nas mineradoras hoje roda em 100%. E aí é que está a questão. Quando foi colocado lá essa placa pelas mineradoras, foi feita uma manutenção? Teve um cuidado com ela? Ou simplesmente plugaram lá e mandou bala até o dia que desligaram para retirar e fazer as vendas? O que a gente fala que não tem como saber se as placas de vídeo estão boas, se elas são realmente funcionais. Até porque na própria mineração, eles pegam as placas de vídeo, colocam lá, plugam no sistema de mineração e eles não utilizam a parte gráfica. Não tem um monitor conectado nas placas para verificar se está dando artefato, se está funcionando tudo certo. Ela simplesmente fica processando. Então a gente não sabe se foi feita manutenção, limpeza, troca de pasta térmica. Eu acredito que quando uma placa quebre devido à operação dela em si, eles só retiram e colocam outra no lugar. Mas aí é que tá. Essas placas que são utilizadas, tudo bem, a gente entende que tem um risco. Mas e nas novas? Será que vai influenciar? Placa nova que está sendo feita agora, vai influenciar no valor delas? E a resposta é sim. Como eu disse, a maioria das empresas, devido à quantidade de movimentação que tem no valor das placas pelas mineradoras, fazem basicamente para elas. Tanto que com a grande manifestação dos PC gamers, né, do aumento da demanda, as indústrias até começaram a fazer placas voltadas especificamente para mineração, para ver se deixava as outras placas em paz para a gente, né, porque a gente também precisa, filho de Deus, né? A gente quer jogar um pouquinho com um FPS melhor, com um desempenho melhor. Então, por isso, eles começaram esse processo. Mas a mineração ainda assim é a maior contribuinte deles. Então, vamos lá. Vai influenciar no valor das placas novas? Sim. Se as mineradoras não estão mais comprando, não tem mais essa demanda toda pelas placas de vídeo, eles já têm uma quantidade produzida, o que vai acontecer? A demanda vai diminuir e o preço também tem que diminuir para se tornar mais atrativo ao público. Até porque uma placa de vídeo em mineração, ela se paga ali em 1 ano, 2 anos, dependendo da placa. Já para você jogar, utilizar no seu computador, em casa, como a que eu tenho aqui, ela não vai se pagar, né? A não ser que você coloque no seu computador para minerar, mas aí já é uma outra história e mesmo assim ela não vai se pagar. Tem uma diferença muito grande ali de valor para mineração e fazer uma mineradora em si exige muita placa e muito processamento para você ter um bom rendimento, ainda mais em baixa como tá. Mas aí aqui entra a questão, hoje compensa comprar essas placas? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias. Preços de GPU ainda estão em declínio. A tristeza do Bitcoin é a alegria dos jogadores? Sim. Não vamos mentir, né? Se as placas diminuírem o preço, porque o valor tá absurdo, principalmente pra gente aqui no Brasil, a tristeza do Bitcoin é a alegria dos jogadores, a não ser que você seja um gamer e minerador também. Aí você vai ter meio que tristeza e meio que alegria. Mas eu acho que não compensa porque aí você já comprava a placa, né? Aqui a gente tem algumas informações, né? Por exemplo, o preço da GPU da série da NVIDIA GeForce a RTX 30 está em 14% acima do preço sugerido, de acordo com o relatório do 3D Center
enquanto da Radeon RX 6000 da AMD aumentou 7% em relação ao preço sugerido 17 de abril a 8 de maio. A gente já tem ali uma diferença. Aqui no preço, no portal do Bitcoin, a gente tem também a notícia: preço de placa de vídeo usadas para mineração despenca junto com criptomoedas. Aqui a gente já tem uma imagem da fazenda, como eu falei para vocês, ficam todas plugadas assim. Imagina só para colocar um monitor em cada uma delas para poder verificar se está tudo funcionando, se não tem artefato para depois ser vendido. Então não compensa, eles não fazem isso, não tem monitor em cada uma das placas para verificar se está compensando, se ela está com algum defeito. Então, do jeito que está, quando eles desligam, eles vão lá e vendem. Aqui também a gente tem no Tecmundo, tá? Essa daqui foi uma notícia do dia 24/6, que as GPUs usadas em mineração são vendidas com VRAM defeituosa. Por quê? Nas fazendas de mineração, aqui a gente pode ver que na própria imagem já tem um exemplo. Essa parte aqui tem uma boa ventilação. Olha a quantidade de GPU. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 GPUs enfileiradas. Tem uma boa ventilação? Tá tendo um bom arrefecimento dessas placas? Como que está sendo feito o processo de manutenção nesse sentido? Porque assim, você plugou a placa, deixou ela lá rodando por 3 anos, sem fazer manutenção nela, sem limpar, sem trocar pasta térmica, ela vai ter um sobreaquecimento. Então, todos os componentes dela vão começar a soltar, vão começar a dar defeito. Por isso que é muito importante você saber o que você está comprando. É um risco. Aqui no site da Adrenaline, por exemplo, a gente tem a notícia: GPUs usadas em mineração são vendidas a preços baixos em lives na China. Os caras estão fazendo live para vender GPU. Então você vê aqui a imagem de várias delas amontoadas. Aqui você pode ver, o cara tá na mão uma placa da RTX 3070 da Nvidia. E olha só como que é o estado de conservação dessas placas. Como que tá? Porque quando você olha assim, elas parecem novas, mas se você olhar bem, tem pó, tem poeira ali nelas. E você vê o lugar onde elas estão, tem um tijolo ali atrás, cara. O cara tá com um chinelinho de tio ali, com um negócio de couro, e tem um tijolo ali atrás, tem uma sujeira ali. Como vocês podem ver, o armazenamento das placas não é muito bom. Então, o que essas placas passaram para chegar até a sua mão? Vai compensar? Aqui na própria notícia, ó, vocês podem ver as imagens. Olha só, uma empilhada em cima da outra e é placa, mais placa e mais placa. E tem umas placas ali top, ó. Todas, se vocês verem, são triple fan, né? Tem algumas dual aqui, ó. Mais algumas aqui atrás, mas olha só o tanto de placa e placa grande, placa boa, né? Tem uma placa aqui, ó, tem uma RTX aqui. Qual que é o valor que estão pedindo nela? Não tem. Mas vocês veem, tá tudo amontoado uma em cima da outra aqui, sem nenhum tipo de proteção entre elas, sem saber se manutenção foi feita. Tem umas bem bonitas, né? Nem essa Galaxy aqui, essa RTX, eu não sei qual é essa, só de ver assim, não sei. Mas você pode ver lá nas placas lá atrás, tem da 3060, tem da 2060, se você ver aqui parece da 2060. Tem várias placas, então por esse valor aqui, digamos que os 1174, vale a pena você arriscar? Você tem 1174 para pagar nessa placa para ela chegar aqui e ela tá com defeito? Seria possível de arrumar depois? Alguma coisa que desse para arrumar? Pode ser algo simples, mas pode ser que a placa esteja toda ferrada. E aí é que tá a questão: compensaria comprar placas novas? Sim, como eu falei, vai ter um aumento de placas novas disponíveis no mercado e com isso o preço delas vai diminuir também. Então lá em 2017, 2018, teve esse mesmo processo, né? Aconteceu essa mesma coisa com as criptomoedas e a gente teve várias placas como a RX 570, 580, a 550, que é a que eu tenho aqui, a que está nesse computador é a 550, por preços bem acessíveis. Então essas placas provavelmente vai ter também preço mais acessível, tanto elas usadas como novas. E assim, o mais importante você vai estar importando essas placas, certo? Vamos colocar o seguinte, vamos fazer uma conta bem rápida aqui.
Ó, aqui tem uma pilha com 1, 2, 3, 4, mais 3 para cima, 10. Ó, aqui tem umas 20 placas mais ou menos. Imagina que essas 20 placas aqui vão ser vendidas para o Brasil, certo? Você vai importar do seu site favorito, não importa. São muito parecidas as placas aqui, eu acredito que essas sejam até do mesmo modelo. Imagina todas essas placas passando pela alfândega. Uma hora os caras vão abrir o olho e vão ver que esses itens estão com um valor diferente, né? A gente sabe que quando vende lá da China para cá, geralmente eles mudam o valor e aí quando a alfândega pega, eles taxam. Eles vão acabar vendo que o valor desses itens são muito acima do que é taxado normalmente. E aí é que entra a questão, vai aumentar essa taxa? E aí você coloca o valor, digamos aqui, naquela mesma conta, né? 1.174 mais o valor de taxa. Para essa placa chegar aqui com defeito, você tem que mandar consertar ainda? Então, é uma questão de saber se compensa, da onde você está comprando, quais são os fornecedores, porque assim, mesmo na importação, tem lojas, por exemplo, no AliExpress, na Shopee, que tem um renome lá. Então é verificar a classificação, ver se outros brasileiros já compraram, se tiveram problema, quais foram os problemas que tiveram, se o vendedor atendeu e conseguiu ajudar. Então é muito importante ver todas essas informações para saber se vale a pena você comprar essas placas. Mas que teremos uma redução no valor geral das placas, sim. Só lembrando, não quer dizer que essas placas topzera aqui, placas triple fan, dual fan, vão chegar aqui no Brasil por 600, 400, 300 reais, coisas para você comprar assim e tem estoque em casa. Vamos lembrar que a gente está no Brasil e que o preço das coisas no Brasil é bem mais complicado. Então, vai ter uma redução? Sim. Vai ser uma ótima redução para você ir lá e meter a placa mais top que tem no mercado no seu computador? Provavelmente não. Então, é justamente por isso que vocês têm que ver qual que é o valor, qual que é o risco que você está correndo, se vale a pena importar ou não, beleza? Eu vou trazer mais vídeos aí para a gente poder verificar como, saber se a placa ela tá com defeito, se é possível consertar, como fazer a manutenção. Então, aguardem os próximos vídeos e eu acredito que seja muito mais aconselhável vocês verificarem qual é o valor dela nova e verificar se vale a pena importar ela pelo valor que ela vai estar na época, beleza? Então, não esquece de deixar o like, de se inscrever. Eu agradeço demais a presença de vocês, quem ficou até aqui, muito obrigado, de verdade. Sejam bem-vindos ao canal Cyberware e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!